Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda parte da carta encíclica Dominum et Vivificantem, do Papa São João Paulo II, publicada em 1986, sobre o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. Segunda parte. O Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. Secção 1. Pecado, justiça e juízo. Ponto 27. Quando Jesus, durante o discurso de despedida no cenáculo, anuncia a vinda do Espírito Santo à custa da própria partida e promete: quando eu for, vou-lo enviarei, precisamente neste contexto, ele acrescenta: e ele, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo, conforme está no Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículo 7 e seguintes. O mesmo Consolador e Espírito da Verdade, que fora prometido como aquele que ensinará e que recordará, como aquele que dará testemunho e como aquele que guiará para toda a verdade, é agora anunciado, com as palavras citadas, como aquele que convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Parece ser também significativo o contexto. Jesus relaciona este anúncio do Espírito Santo com as palavras que indicam a própria partida mediante a cruz e que, mais ainda, realçam a necessidade da mesma partida. É melhor para vós que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. João capítulo 16, versículo 7. Mas o que conta mais é a explicação que Jesus acrescenta a estas três palavras: pecado, justiça e juízo. Com efeito, diz assim: Ele convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Quanto ao pecado, porque não creem em mim. Quanto à justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. São João, capítulo 16, versículo 8 a 11. No pensamento de Jesus, o pecado, a justiça e o juízo têm um sentido bem preciso, diverso daquele que alguém pretendesse, porventura, atribuir a tais palavras, independentemente da explicação de quem fala. Esta explicação indica também como deve ser entendido aquele convencer o mundo, que é próprio da ação do Espírito Santo. Aqui tem importância quer o significado de cada palavra, quer o facto de Jesus as ter unido entre si na mesma frase. O pecado, nesta passagem, significa a incredulidade que Jesus encontrou no meio dos seus, a começar pelos próprios conterrâneos de Nazaré. Significa a rejeição da sua missão, que levará os homens a condená-lo à morte. Quando fala, em seguida, da justiça, Jesus parece ter em mente aquela justiça definitiva que o Pai lhe fará, revestindo-o da glória da ressurreição e da ascensão ao céu. Vou para o Pai. No contexto do pecado e da justiça assim entendidos, o juízo significa, por sua vez, que o Espírito da Verdade demonstrará a culpa do mundo na condenação de Jesus à morte de cruz. No entanto, Cristo não veio ao mundo somente para o julgar e condenar. Ele veio para o salvar, conforme está em São João capítulo 3, versículo 17, assim como no capítulo 12, versículo 47. O convencer quanto ao pecado e quanto à justiça tem como finalidade a salvação do mundo, a salvação dos homens. É esta verdade, precisamente, que parece ser acentuada pela afirmação de que o juízo afeta somente o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, aquele que, desde o princípio, explora a obra da criação
contra a salvação, contra a aliança e a união do homem com Deus. Ele já está julgado desde o princípio. Se o Espírito Consolador deve convencer o mundo, exatamente quanto ao juízo, é para continuar nele a obra salvífica de Cristo. Ponto 28. Queremos, agora, concentrar a nossa atenção principalmente nesta missão do Espírito Santo, qual é a de convencer o mundo quanto ao pecado, mas respeitando, ao mesmo tempo, o contexto geral das palavras de Jesus no cenáculo. O Espírito Santo, que assume do Filho a obra da redenção do mundo, assume, por isso mesmo, a função de o convencer quanto ao pecado, em ordem à salvação. Este convencer realiza-se em constante referência à justiça, isto é, à salvação definitiva em Deus, à efetivação da economia, que tem como centro Cristo crucificado e glorificado. E esta economia salvífica de Deus subtrai, em certo sentido, o homem ao juízo, isto é, à condenação, com que foi punido o pecado de Satanás, príncipe deste mundo, aquele que por causa do seu pecado se tornou dominador deste mundo tenebroso, conforme está em carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. É assim que, mediante esta referência ao juízo, se patenteiam vastos horizontes para a compreensão do pecado, bem como da justiça. O Espírito Santo, mostrando o pecado na economia da salvação, tendo como fundo a cruz de Cristo, dir-se-ia o pecado salvado, leva também a compreender como a sua missão é a de convencer, mesmo quanto ao pecado, que já foi definitivamente julgado, o pecado condenado. Ponto 29. Todas as palavras pronunciadas pelo Redentor no cenáculo nas vésperas da sua paixão se inscrevem no tempo da Igreja. Em primeiro lugar, as palavras que se referem ao Espírito Santo como Paráclito e Espírito de verdade. Elas inscrevem-se de um modo sempre novo em cada geração e em cada época. Isto é confirmado, quanto ao nosso século, pelo conjunto dos ensinamentos do Concílio Vaticano II, especialmente na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Muitas passagens deste documento indicam claramente que o Concílio, abrindo-se à luz do Espírito da Verdade, se apresenta como o depositário autêntico dos anúncios e das promessas feitas por Cristo aos apóstolos e à Igreja no discurso da despedida, de modo particular daquele anúncio segundo o qual o Espírito Santo deve convencer o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Isto é indicado já no texto em que o mesmo concílio explica como entende o mundo. Ele tem diante dos olhos o mundo dos homens, ou seja, a inteira família humana, no contexto de todas aquelas realidades no meio das quais ela vive. Um mundo que é teatro da história do género humano, marcado pelos esforços do homem, pelas suas derrotas e pelas suas vitórias. Um mundo que os cristãos acreditam ser criado e conservado pelo amor do Criador. Um mundo caído, sem dúvida, sob a escravidão do pecado, mas libertado por Cristo, crucificado e ressuscitado, com a derrota do maligno, a fim de ser transformado e poder alcançar, segundo os desígnios de Deus, a própria realização. Gaudium et Spes, ponto 2. Em conexão com este texto muito sintético, é necessário ler, na mesma Constituição, as outras passagens em que se procura mostrar, com todo o realismo da fé, a situação do pecado no mundo contemporâneo e também explicar a sua essência, partindo de diversos pontos de vista, conforme está em Gaudium et Spes, ponto 10, 13, 27, 37, 63, 73, 79 e também 80. Quando Jesus, nas vésperas da Páscoa, fala do Espírito Santo,
como daquele que convencerá o mundo quanto ao pecado, por um lado, deve dar-se a esta sua afirmação o alcance mais vasto possível, uma vez que ela abrange todo o conjunto dos pecados na história da humanidade. Mas, por outro lado, quando Jesus explica que este pecado consiste no facto de que não creem nele, tal alcance parece limitar-se àqueles que rejeitaram a sua missão messiânica de Filho do Homem, condenando-o à morte de cruz. Entretanto, é difícil deixar de notar como este alcance mais reduzido e circunscrito historicamente do significado do pecado se alarga até assumir uma amplidão universal, em virtude da universalidade da obra da redenção que se realizou por meio da cruz. A revelação do mistério da redenção abre os caminhos para uma compreensão assim, na qual todos os pecados que se cometeram, em qualquer lugar e em qualquer momento, são referidos à cruz de Cristo, incluindo indiretamente, portanto, também o pecado dos que não acreditaram nele, condenando o mesmo Jesus Cristo à morte de cruz. É a partir deste indispensável ponto de vista que nos importa voltar agora ao acontecimento do Pentecostes. Secção 2. O testemunho do dia do Pentecostes. Ponto 30. No dia de Pentecostes, teve a sua mais exata e direta confirmação aquilo que fora anunciado por Cristo no discurso da despedida, em particular, o anúncio de que estamos a tratar. O Consolador convencerá o mundo quanto ao pecado. Nesse dia, sobre os apóstolos congregados no mesmo cenáculo em oração, juntamente com Maria, mãe de Jesus, desceu o Espírito Santo prometido, como lemos nos Atos dos Apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Atos capítulo 2, versículo 4. Reconduzindo desse modo à unidade as raças dispersas e oferecendo ao Pai as primícias de todas as nações. Aparece aqui, clara, a relação entre o anúncio feito por Cristo e este acontecimento. Entrevemos nele o primeiro e fundamental cumprimento da promessa do Paráclito. Este, enviado pelo Pai, vem depois da partida de Cristo, à custa da mesma. Trata-se de uma partida, primeiro, mediante a morte de cruz, e depois, passados 40 dias após a ressurreição, mediante a ascensão ao céu. Nesse momento da ascensão, Jesus deu ainda aos apóstolos ordem de que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem lá a realização da promessa do Pai. Sereis batizados no Espírito Santo dentro de não muitos dias. Recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 4, versículo 5 e versículo 8. Estas últimas palavras condensam um eco ou uma recordação do anúncio feito no cenáculo, e no dia do Pentecostes, esse anúncio realiza-se com toda a exatidão. Agindo sob o influxo do Espírito Santo, recebido pelos apóstolos quando estavam em oração no cenáculo, São Pedro apresenta-se e fala diante de uma multidão de pessoas de diferentes línguas reunidas para a festa. Proclama aquilo que de certeza não teria tido a coragem de dizer anteriormente. Homens de Israel, Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio. Depois de vos ser entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o pregastes na cruz, por mãos de ímpios e o matastes. Mas Deus ressuscitou-o,
libertando-o das angústias da morte, pois não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Atos capítulo 2, versículo 22 a 24. Jesus tinha predito e prometido: Ele, o Espírito Santo, dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho de mim. No primeiro discurso de São Pedro em Jerusalém, de forma bem clara, tem o seu início este testemunho, o testemunho a respeito de Cristo, crucificado e ressuscitado, o testemunho do Espírito Paráclito e dos apóstolos. E no próprio conteúdo desse primeiro testemunho, o Espírito da Verdade, pela boca de São Pedro, convence o mundo quanto ao pecado. Convence-o, antes de mais, quanto àquele pecado que é a rejeição de Cristo, até à sua condenação à morte, até à cruz, no Gólgota. Repetir-se-ão as proclamações de conteúdo análogo, segundo o texto dos Atos dos Apóstolos, noutras ocasiões e em diversos lugares. Ponto 31. A partir deste primeiro testemunho do Pentecostes, a ação do Espírito da Verdade, que convence o mundo quanto ao pecado da rejeição de Cristo, anda ligada, de modo orgânico, com o testemunho que deve ser dado do mistério pascal, do mistério do crucificado e do ressuscitado. E, nesta conexão, o mesmo convencer quanto ao pecado revela a própria dimensão salvífica. Trata-se, de facto, de um convencimento que tem como finalidade não a mera acusação do mundo, nem, menos ainda, apenas a sua condenação. Jesus Cristo veio ao mundo não para o julgar e condenar, mas sim para o salvar, conforme está em São João, capítulo 3, versículo 17 e também no capítulo 12, versículo 47. Isto é bem salientado já neste primeiro discurso, quando São Pedro exclama: Saiba toda a casa de Israel com absoluta certeza que Deus constituiu como Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificastes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. E, em seguida, quando as pessoas presentes perguntaram a São Pedro e aos apóstolos: Que havemos de fazer, irmãos? O mesmo São Pedro respondeu-lhes: Convertei-vos e peça a cada um o batismo em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Recebereis então o Espírito, o dom do Espírito Santo, conforme está em Atos capítulo 2, versículo 37 e seguintes. Deste modo, o convencer quanto ao pecado torna-se conjuntamente um convencer quanto à remissão dos pecados, pelo poder do Espírito Santo. São Pedro, no seu discurso em Jerusalém, exorta à conversão, como Jesus exortava os seus ouvintes no início da sua atividade messiânica, conforme está em São Marcos, capítulo 1, versículo 15. A conversão exige a convicção do pecado e contém em si o juízo interior da consciência, e este, sendo uma comprovação da ação do Espírito da Verdade no íntimo do homem, torna-se, ao mesmo tempo, o novo princípio da generosa dádiva da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Assim, neste convencer quanto ao pecado, descobrimos uma dupla dádiva: o dom da verdade, da consciência, com o dom da certeza da redenção. O Espírito da Verdade é o Consolador. O convencer quanto ao pecado, mediante o ministério do anúncio apostólico na Igreja nascente, é referido, sob o impulso do Espírito derramado no Pentecostes, ao poder redentor de Cristo crucificado e ressuscitado. Assim se verifica a promessa relativa ao Espírito Santo feita antes da Páscoa: Ele receberá do que é meu, para vos anunciar. Por conseguinte, durante o evento do Pentecostes, quando São Pedro fala do pecado daqueles que não acreditaram, conforme está em João capítulo 16, versículo 9, e entregaram a uma morte ignominiosa Jesus de Nazaré,
Ele dá testemunho da vitória sobre o pecado. Uma vitória que se consumou, em certo sentido, mediante o maior pecado que um homem podia cometer: a morte de Jesus, Filho de Deus, consubstancial ao Pai. De modo análogo, pois, como a morte do Filho de Deus vence a morte humana. Era o mors tua, ó morte, e eu hei de ser a tua morte, conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Assim o pecado de ter crucificado o Filho de Deus vence o pecado humano. Vence aquele pecado que se consumou em Jerusalém na Sexta-feira Santa, como também cada pecado do homem. Com efeito, ao maior pecado da parte do homem corresponde no coração do Redentor a oblação do supremo amor, que supera o mal de todos os pecados dos homens. Com base nesta certeza, a Igreja, na liturgia romana, não hesita em repetir todos os anos durante a vigília pascal ó Felix culpa, ó ditosa culpa, no anúncio da ressurreição que o diácono faz com o canto do Exultet. Ponto 32. Ninguém pode, todavia, convencer o mundo, o homem e a consciência humana quanto a esta verdade inefável, a não ser ele mesmo, o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que perscruta as profundezas de Deus, conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diante do mistério do pecado, é preciso perscrutar as profundezas de Deus, até onde for possível. Não basta perscrutar a consciência humana como um mistério íntimo do homem, mas é imprescindível penetrar no mistério íntimo de Deus, naquelas profundezas de Deus que se resumem na síntese ao Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. É exatamente o Espírito Santo que as perscruta e a elas vai buscar a resposta de Deus ao pecado do homem. Com essa resposta encerra-se o processo de convencer quanto ao pecado, como o acontecimento do Pentecostes põe em evidência, convencendo o mundo do pecado do Gólgota, da morte do Cordeiro Inocente, como aconteceu no dia do Pentecostes. O Espírito Santo convence também de todos os pecados cometidos em qualquer lugar e em qualquer momento na história do homem. Ele, com efeito, fez ver a sua conexão com a cruz de Cristo. O convencer é a demonstração do mal do pecado, de qualquer pecado, em relação com a cruz de Cristo. O pecado, quando mostrado com esta relação, é reconhecido em toda a dimensão do mal que lhe é própria, como Mysterium Iniquitatis, o mistério da iniquidade, conforme está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que em si mesmo contém e esconde. O homem não conhece esta dimensão, não a pode conhecer absolutamente, separando-a da cruz de Cristo. Por isso, não pode ser convencido quanto a ela, senão pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, mas também Consolador. O pecado, de facto, mostrado em relação com a cruz de Cristo, é identificado simultaneamente na plena dimensão do Mysterium Pietatis, mistério da piedade, conforme está na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, como foi indicado na exortação apostólica pós-sinodal Reconciliatio et Penitentia, do ponto 19 ao 22. O homem também não conhece, de maneira nenhuma, esta dimensão do pecado fora da cruz de Cristo, e também não pode ser dela convencido, senão pelo Espírito Santo, por aquele que perscruta as profundezas de Deus.